Marcos, capítulo 14, verso 32. Pretendo ser breve. Temos a ceia do Senhor. Você pode se colocar de pé para nós lermos esse texto sagrado e orarmos, pedindo a bênção do Senhor para o momento da palavra. Marcos 14, verso de número 32, diz assim o texto sagrado: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos. O que andou? E disse aos seus discípulos, eu estava lendo, ele: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-as outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi! E beijou-o. E lançaram-lhes as mãos e o prenderam. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa noite e tudo o que fazemos é para glorificar o Teu nome. E nesse momento, Pai, a palavra do Senhor será ministrada. Tenha misericórdia de mim, ilumina-me, traga-me luz ao meu entendimento, a palavra da sabedoria, pela unção do Espírito Santo, a revelação à Tua igreja, que veio para Te adorar e ouvir a Tua palavra. Derrama, Deus, sobre nós nessa noite um entendimento nesse lugar, que toda mente e todo pensamento seja cativo à obediência à Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Você já se sentiu angustiado e às vezes só? O título dessa palavra é Solidão e Angústia. Você já viveu isso em algum momento da sua vida? Nós vivemos agora, né? Nesse período de pandemia, ele trouxe esse sentimento. Eu acho que talvez, né, você tenha passado por isso nesses dias. Eu confesso que teve dias difíceis, né? A minha esposa teve dias que ficou na casa da mãe dela, né, que ela cuidava da mãe dela. Às vezes eu fiquei sozinho, né? Aquele meio que isolamento dentro de casa.
E foram dias difíceis, né? Eu não sei como que você passou pela pandemia. Eu não sei como você tem vivido ainda hoje, que ainda tem gente, muitas pessoas apavoradas, né? Não só na questão da pandemia, né? Mas a vida em si, né? Às vezes a vida nos assusta, nos apavora. A sensação da insegurança, do que vai acontecer, o futuro. Tem gente que tem medo do futuro. Tem gente que tem, sabe, aquela coisa, aquele vazio. Sabe, o que vai ser da minha vida? Qual é? O que vai acontecer? O que o futuro me prepara? E isso muitas vezes te traz angústia, te traz dor. Querido, se você já viveu, ou se você está vivendo, você está sentindo isso, sabe? A insegurança. Porque a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. O futuro pertence a Deus, né? E o Senhor nos orientou. Basta cada dia seu próprio mal. Cada dia, querido. Eu sempre digo, não sofra por antecipação. Tem gente que sofre por antecipação. Não vive hoje, não procura ser feliz hoje, porque está preocupado com amanhã. Isso nós já aprendemos que a ansiedade nós temos que lançar fora. Lançar fora o medo, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, queridos, angústia e solidão. Você está vivendo isso? Talvez você que esteja em casa acompanhando o culto pela internet. Você está passando por isso? Como que está a sua vida hoje? São muitas queixas, são muitas pessoas que elas falam assim, eu ouço isso muitas das vezes. Pastor, eu sou sozinha, não tenho ninguém para me ajudar. Veja bem, querido, Jesus, o Cristo, né? Talvez você se diga assim, poxa, mas Jesus era Deus. Para ele, é como que tirar de letra, né, na linguagem. Ele tirou de letra aquele sofrimento. Não é verdade, querido. Não é verdade. O texto nos deixa muito claro o sentimento que ele teve. Olha, deixa muito claro que ele sentiu pavor. Ele sentiu angústia. Queria que você lesse esse capítulo todo em casa. Quando você chegar em casa, ou amanhã pela manhã, quando você tirar um tempo com Deus, pegue a sua Bíblia. Você vai ver que o nosso Senhor foi traído. Olha, um dos amigos dele, um dos seus discípulos, olha, o texto é muito claro, ele combinou. Olha, é aquele que eu beijar. E ele é dissimulado, ele chega e fala, Rabi, Rabi, ou seja, mestre, mestre. Tipo, a gente é chegado. Tipo, eu estou contigo e não abro. E beijou, fala, quando eu beijar é ele, vocês peguem ele, vocês prendem ele, lança a mão dele, é ele. Foi abandonado. Ah, pastor, mas foi só um. Não, quando você lê lá o capítulo 14, você vai ver que todos o abandonaram. Quando os homens pegam Jesus, quando os homens começam a levá-lo para os sacerdotes, para ser julgado, aquela noite foi uma noite terrível. Ele, diz o texto sagrado, que todos. E teve um indivíduo, um dos seus discípulos, um grande homem de Deus, chamado Pedro, está dentro desse capítulo, você vai ler, ele fala, não, eu não, vou contigo até a morte, se alguém vier te prender, eu vou te defender. Aí Jesus fala para ele, Pedro, olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. E Pedro deve ter falado por dentro assim, deixa eles quietos. Quando aparecer aqui, tu vai ver só. Eu sou o cara, eu vou proteger ele. Ele vai se surpreender comigo. Mas diz o texto sagrado, que pegaram
e Pedro, e Tiago, e João, e Bartolomeu, e todo mundo fugiu, irmãos. E aquela noite avançou, sabe? Num dado momento, as pessoas ali começaram e Pedro de longe olhando, né? O momento da traição. Você já conhece? A Bíblia diz que Pedro trai Jesus. Não conheço, e ficou bravo. Ficou muito bravo. Quando você lê o texto, você percebe que Pedro não falou assim, não sei, talvez não. Ele falou que eu não sei de nada, não tenho nada com esse homem, nunca vi. Ele foi categórico. Não tem nada a ver com isso não, nunca vi. E aí o galo canta e ele vai chorar amargamente. Queridos, abandono, solidão. E se não fosse isso, aí entra a parte do pavor, a parte da tortura, né? E a gente vai ver um pouco, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu me lembrei do filme, dia 15, né? Tem a ver com aquele momento. E todos vocês estão convidados para participar, né? Parece que vai ter um ingresso simbólico, né? É simbólico, não sei qual o valor, é R$6, R$2. É para ajudar o departamento infantil. Então, querido, vai ser algo muito simbólico mesmo, a gente vai estar aqui, vai ser bênção. E tem a ver com isso que a gente está falando. Então, veja bem, ali Jesus é torturado, ele é interrogado, e começa o massacre. Por isso que ele sentiu o pavor. Ele sabia, olha que ele diz assim, Senhor, se for possível, se for possível, passa de mim este cálice, o cálice do sofrimento. Quando aqueles dois irmãos, né, chegaram até Jesus, sugerindo a ideia de que lá no reino dele, eles estivessem bem próximo de Jesus, se eu não me engano foi João e Tiago, a mãe dele foi pedir, né? Olha, no seu reino, você pode botar um filho meu na sua direita e outro filho meu à sua esquerda? Coisa de mãe, né? Mãe quer sempre os filhos na melhor posição, né? E a mãe de Tiago e João foi lá, né? Pedir para Jesus, no reino dele, botar os filhos dela, tipo, dá prioridade para meus filhos, dá uma moral para eles. Sabe o que Jesus falou para aquela mulher? Olha, se ele for capaz de tomar o meu cálice, o cálice tem a ver com o sofrimento. Por isso que o texto sagrado diz que ele teve pavor. Sabe, querido? Porque a nossa carne é fraca. Jesus ali, ele é humano. Mostra a sua humanidade. A forma de Deus ali não estava presente, no sentido de que ele tinha que passar como homem para sofrer por nós, para se entregar por nós. Jesus vai ali e convida os seus discípulos para orar com ele. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Como você tem lidado, ou como você supera os momentos de solidão e de angústia? Como vencer esse momento? Como, pastor, que eu vou vencer esse momento? Tenho me sentido só. Estou angustiado, sabe? É o problema, apareceu um problema aqui, é um problema ali, é a saúde. Nossa, o médico falou que eu estou com uma doença incurável, eu não sei o que vai ser, descobri que eu estou com um negócio, e a gente começa a ter angústia. Mas você recebeu uma notícia que você tem uma doença que não tem cura, uma doença degenerativa, uma notícia que entraram na sua casa e destruíram as suas coisas, roubaram os seus bens. Como que você vai viver daqui para frente com essa sensação de insegurança?
que o seu melhor amigo te traiu, que a sua mulher te abandonou, seu marido foi embora. Como que você está lidando com essa dor, com esse sentimento de solidão, de abandono, de traição, de maldade? Me fizeram maldade, me maltrataram. Jesus sentiu antes de acontecer. Antes de acontecer, naquela noite, ele teve essa sensação. Ele viu, querido. Ele sabia o que ia acontecer. Foram muitas, muitas pancadas. Quando você lê o texto de Marcos, você vê que, olha, espancaram ele. Esbofetearam. Não foi só no momento da Via Crucis, né? Aquele momento, aquela caminhada, que até naquela caminhada ele não suportou, teve alguém que ir lá ajudá-lo, porque além da cruz, estava ali também os açoites, os espinhos, o sofrimento físico e também o sofrimento psicológico, porque ali ele estava vivendo um momento de pessoas que ele amava. Imagina que ele olhava para o lado assim, procurando os amigos dele, procurando a família dele, e um chuta, outro dá chicotada, outro, um monte de gente falando um monte de mentira acerca dele, zombando dele, empurra para lá, empurra para cá, um dado momento ele cai. Ele não estava aguentando, querido. Pensa, querido. É muita solidão. Uma multidão, diz o texto sagrado. Olha, e ele falou, vocês vêm contra mim com varapaus, né? Espada, como se eu fosse um bandido, como se eu estive com vocês, fiz só o bem, curei, né? Quanta coisa boa eu fiz por você, quanta coisa boa eu fiz na sua família, ressuscitou, multiplicou, libertou, expulsou demônio, estive com vocês todos os dias e vocês vêm até a mim como se eu fosse um bandido. Veja o tom do sentimento de desprezo, de abandono. É assim que começa aquela noite. Mas antes, querido, ele chama os seus discípulos para orar. E é isso que a gente precisa entender. Nós só vamos suportar, nós só vamos vencer e sobreviver, porque, querido, vamos ter que passar por aflições. Vamos passar por aflições. Mas nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos desistir nunca. Porque ele venceu. A Bíblia diz, o texto, né, que ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória. Tem a ver com a nova vida que está preparada para nós. Porque, querido, aconteça o que acontecer na minha casa, aconteça o que acontecer na sua casa, aconteça o que acontecer na sua vida, na sua família, um dia isso vai cessar. E se você estiver em Cristo, você vencerá. Você precisa crer nisso. O sofrimento tem a ver com um processo da nossa vida. Tem a ver com o crescimento da sua vida. O seu crescimento em Deus. A sua vida só vai crescer quando você tiver experiências profundas com Deus. E aí Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Mas Ele vai te preparar antes. E você precisa estar preparado para isso. Por isso que Jesus chama os seus discípulos para orar. É por isso que a igreja precisa orar. Sabe, querido,
Orar de verdade. Orar de ir lá na presença do Senhor e chorar diante dele. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você faz planos, você faz projetos, mas você não sabe o que Deus tem preparado para você. A gente, às vezes, querido, fazemos planos só de vitória. Ninguém faz planos aqui, né? De derrota, né? Ninguém faz, né? Ninguém, eu acredito que não. Ah, mas eu estou preparado. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se preparar. E a única forma que você, como crente em Jesus, se prepara para o futuro é confiando em Jesus. É confiando em Jesus. Vai até o Pai e diz: ô Pai, eu não sei se eu vou aguentar. É isso que ele está dizendo naquela oração. Tem jeito do Senhor mudar esse negócio que vai acontecer? Eu estou apavorado. Eu estou angustiado. Tem jeito do Senhor mudar? Mas aí ele confia em Deus. O que Deus está dizendo é que você tem que confiar nele. E quando você for orar, falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque enquanto, querido, você não confiar no Senhor, abandonar a Deus por causa do sofrimento, você não vai experimentar o que Deus tem na sua vida. Você não vai experimentar o extraordinário, porque o que acontece com Jesus depois da morte é a vitória, é a ressurreição, é a glória, a glorificação. Então Deus quer te usar, Deus quer te honrar, Deus quer te glorificar, Deus quer te abençoar, mas Ele vai te provar. E eu não sei o que vai ser comigo, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer contigo. O que Ele nos garante é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Eu não sei se eu vou ter uma doença, eu não sei se eu vou me acidentar, eu não sei o que vai acontecer comigo, com você. Não precisamos temer o mal. Precisamos confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Você precisa acreditar nisso, querido. Você precisa confiar em Deus, não pelas coisas que vê, mas por aquilo que Ele pode fazer. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar, né? É verdade, temos que fazer isso. Mas a nossa oração tem que chegar na vontade de Deus. Você tem um desejo? Coloque nos pés do Senhor. Você tem um sonho? Lute, trabalhe, corra atrás dos seus sonhos, confia nele, vai. Mas se ele não fizer, ele não é Deus? Tem esse louvor, né? Se Deus fizer, se não fizer, e você é crente se ele não fizer? E que ele é Deus, todo mundo sabe. Agora, se Deus fizer, eu sou crente. Se Deus não fizer, é isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo. Que Ele é Deus, eu sei. Mas será que eu vou deixar de fazer o que Ele quer que eu faça? De amá-lo, de adorá-lo, de buscá-lo, de servi-lo? O medo, o pavor e a angústia está me afastando de Deus? Ou eu tenho me amado dele? Jesus chega para os discípulos e diz: gente, vamos orar. O que é que eles fizeram? Eles estavam dormindo. Querida, nós temos uma dificuldade tremenda com a oração, não é verdade? Querido, vamos orar. Aí é possível, outro dia um irmão, amigo meu amigo, gosto muito, não é aqui da nossa igreja não, é assistindo o culto pela live, mas foi muito engraçado. Ele falou: não, muito legal, mas
Vocês oram muito. Na hora da oração, o irmão lá, né? O Nilton ainda falou assim, o Nilton agarrou numa oração lá e não acabava nunca mais. Irmão, o que é o culto? Se não louvar, orar, adorar e ouvir a palavra. Vocês não podem orar 1 hora comigo? Vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês não têm noção. É isso que Jesus está dizendo para ele. Olha, vocês não têm noção. E ele, tudo que ele precisava, querido, era de companheiro de oração. Jesus chama os seus amigos para orar. Jesus fala, vem orar comigo. Ora comigo 1 hora. Sabe quando você estiver se sentindo só? Sabe quando você se estiver angustiado? Você tem uma igreja que pode orar com você. Você tem uma família. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eu quero orar com vocês. Ele falou, olha, ele vivendo um drama tremendo, precisando de companheiros de oração. E os seus companheiros cansados, né, desesperados para dormir. Imagina, alguém deve ter falado, poxa, mas Jesus também não para um instante, né? Agora esse negócio chamou para ir para o monte para orar. Sabe, querido, a gente precisa entender isso. A angústia dos nossos irmãos, o desespero dos nossos irmãos. Hoje é ele, amanhã pode ser nós. Precisando de amigos de oração, de companheiros de oração. Querido, eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Confesso para você que eu não consegui entrar naquilo que nós escrevemos aqui, mas é o que Deus tem para nós nessa noite. Eu não sei se você está só. Eu não sei se você está com medo de alguma coisa. Você não sabe o que o futuro te prepara, né? Mas eu quero te dizer que Jesus está no controle. Porque Ele venceu, pastor. Ele venceu. E Ele está no controle. E tudo o que Ele quer é que nós, a família dele, se mantenha junto. Porque Ele sabe que a gente vai passar por coisas difíceis. Ele falou, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Então, querido, não deixa, sabe, que nada venha destruir a sua fé, a sua esperança. Eu não sei se você está com alguma doença, eu não sei se você está desempregado, eu não sei como que você está hoje, vivendo o seu próprio drama, com medo do futuro, com medo do que pode acontecer. Eu quero te dizer, confia no Senhor. Confia no Senhor. O medo, a angústia, faz parte do processo. Vê que o nosso Senhor sentiu, mas Ele confiou no Pai. Ele falou, Pai, eu confio no Senhor. Seja feita a sua vontade. Você precisa confiar em Jesus, querido, e nunca se afastar dele. Aconteça o que acontecer, você vai orar, amém? Você vai orar, porque o que Jesus fez? Ele foi para o monte orar. Você precisa orar. Se você não está orando, você precisa orar. E se você tiver dificuldade de orar sozinho, faça igual Jesus fez. Chama os seus amigos para orar com você. Gente, é impressionante aqui. Jesus precisou de gente para ajudar ele a orar. Precisou de companhia. Precisou de gente, sabe, que tivesse disposta a falar assim, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar juntos. Será que você não está precisando de alguém para orar com você? Então não se afasta do rebanho, não sai de perto da família. Ainda que alguém te abandone, não abandone a família. Porque Jesus não abandonou a família dele, foram eles que abandonaram ele. Então ainda que alguém te abandonou, fala, Senhor, mas eu estou aqui. E eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui. Nós temos que celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui então os diáconos que vão nos ajudar na celebração da ceia. E dentro desse mesmo texto de Marcos capítulo 14, porque está tudo acontecendo nessa mesma noite, é uma noite terrível. Mas mesmo, querido, no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento,
Jesus teve um tempo de comunhão com os seus discípulos. E ali naquele dia, naquele mesmo dia, está no mesmo capítulo 14, no verso de número 22. Marcos 14, verso 22. Antes dele ir para esse momento da oração, diz o texto sagrado, que ele reúne, né? Vamos ler o 20. Porque, querido, está tudo acontecendo ali. Jesus está sentado com seus discípulos, reunido, comendo a ceia naquela noite. Ele coloca a mão no prato e diz assim, olha, é um dos 12, porque ele tinha falado que um deles ia traí-lo. Um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Palavra muito dura para Judas. Querido, melhor que nós não tivéssemos nascido, né? Jó falou, para que eu nasci? Ele era melhor que nós não tivéssemos nascido do que a gente trair Jesus. Sabia que não tem perdão? Trair Jesus não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É a apostasia. Era melhor não ter nascido. Você está aqui hoje na presença de Deus, mas não traia Jesus. Sabe? Ele te cura, Ele te sara, te liberta, te sustenta, te dá vida. E daqui a pouco você vira as costas para Ele. Sai da presença dEle, dá a mão para o diabo e trai Jesus. Tem muita gente fazendo isso. A Bíblia diz que não tem perdão para aqueles que uma vez provaram o dom da palavra, o Espírito Santo, e deixaram, voluntário, decidiram, não quero saber mais de negócio de igreja, não quero saber mais de negócio de Jesus, para mim isso é tudo, sabe, enrolação, e vai para o mundo. A Bíblia diz que era melhor que o tal homem não tivesse nascido, porque ele estava ali traindo Jesus. E essa palavra chegou até a nós. É impossível que haja arrependimento para aqueles que uma vez provaram o dom da palavra, o Espírito Santo, e deixaram e foram embora. Mas o escritor aos Hebreus diz que nós não. Nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles, nós somos daquele que avança para a salvação. Nós não voltamos atrás para a perdição, nós avançamos para a salvação. Porque nós não vamos trair Jesus, amém? Não vai ser a fome, não vai ser a dor, não vai ser a doença, não vai ser a enfermidade. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Porque Ele nos amou. Querido, não traia Jesus por nada. Não sei qual é a sua dor, qual é o seu medo, qual é o seu sofrimento, qual é a sua angústia. Não abandone Jesus. E diz que no verso 22, Jesus estava comendo ali, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui, olha, o símbolo do corpo de Cristo. Ele diz, tomai e comei, isto é o corpo. Quem vai me ajudar? O pão tem a ver com o corpo de Cristo. Foi Ele próprio que fez essa reunião, foi Ele próprio que estabeleceu esse mandamento, foi Ele próprio que disse que, ó, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, e aí Ele diz assim, olha, e tomando o cálice, verso 23, e dando graças, deu-lhe a todos. Está aqui, o cálice do Senhor. Lembra do cálice? O cálice tem a ver com o quê? Com sofrimento. O cálice tem a ver com o sangue, com a aliança. Este cálice é a aliança no meu sangue. Você precisa entender isso. Quem vai me ajudar aqui? Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe e todos beberam. E ele disse assim no verso 24, isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Foi a última ceia, naquela sexta-feira sombria, sexta-feira, né? Aquele final de semana terrível, né? Sextou, mas não foi bom. Ele estava ali, a última ceia. Ele falou: o meu sangue será derramado. Tem a ver com testamento, aliança, testamento, compromisso. Você está aqui nessa noite, você já fez essa aliança com Deus? Você já fez esse testamento? Você está com o nome escrito nesse testamento? Será que no dia da herança, porque não vai ter um dia que o pai vai distribuir a herança para os seus filhos? Olha, nós somos co-herdeiros com Cristo, e o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida, porque nós fizemos uma aliança, ele fez um testamento, e o nosso nome precisa estar lá. Nós não podemos quebrar essa aliança. E tendo cantado o hino, saíram para o monte, foram orar, e ali entra o que nós falamos nessa noite. Então, querido, você que é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em comunhão com a igreja, participe do corpo e do sangue do nosso Senhor. Tem a ver com essa aliança. Pastor, mas eu não estou apto. Faça isso em nome de Jesus. Sabe? O que poderia impedi-lo de participar do corpo e do sangue do Senhor? Porque a Bíblia diz, né? É aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si, né? Para a sua própria condenação. Porque não discerniu bem o corpo e o sangue. O que é o corpo e o sangue? É a igreja, é a comunhão, é a vida da igreja, é a unidade da igreja, é o propósito. Eu estou aqui, sabe? Eu não vou negar Jesus, eu não vou fugir como os discípulos fugiram, porque se nos envergonharmos dele diante dos homens, ele se envergonhará de nós diante do Pai. Tem a ver com isso. Eu fiz uma aliança, eu não vou abrir mão. Ah, pastor, mas está muito difícil. Mas eu não vou abrir mão, porque eu tenho uma aliança com ele. E eu estou aqui para dizer: Senhor, eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice, ou seja, eu vou sofrer. Paulo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. É isso, a ceia é isso. A ceia que não é só comer pão e beber cálice. Tem gente que só vai na igreja no dia da ceia. Você não está discernindo bem o corpo do Senhor. A ceia, o pão e o cálice tem a ver com o sofrimento. Corpo moído, sangue derramado. É você pagar o preço para servir ao Senhor nessa geração corrupta. Pessoas que não têm compromisso com Deus, mas você fala: eu estou aqui, eu vou participar do corpo do sangue, eu vou sofrer como meu Senhor sofreu, eu vou pagar o preço, eu faço parte do nosso Senhor. Porque você tem essa aliança. Aliança com Deus, aliança com a família de Deus. Feche os seus olhos, querido. Levante, por favor, esses elementos para nós consagrarmos ao Senhor para esse momento. Pai, está diante do Senhor esses elementos que o Senhor mesmo estabeleceu naquele dia, na noite em que o Senhor foi traído. O Senhor tomou o pão, tomou o cálice e ofereceu, orou e deu aos seus discípulos e determinou fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, nessa noite, ó Pai, nos reunimos aqui e consagramos, ó Deus, este pão, consagramos este cálice, ó Pai, para que a igreja possa comer e beber em memória do nosso Senhor, pelo seu sofrimento, pela sua dor. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós queremos nos tornar participante da sua vida, participante desta aliança, e que nada venha nos apavorar, que nada venha nos amedrontar, porque nós confiamos a nossa vida em tuas mãos. Por isso te pedimos, ó Pai, receba nessa noite o nosso culto e comemos e bebemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Vamos, pode servir, querido.
Eu não conheço. Se você não está em comunhão, a pastora está servindo uma ceia. Você participar conosco nessa noite. Declare essa canção. Em perfeição. O nosso Deus é santo. Declare essa canção. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção. O que mais poderia descrever o nosso Deus? Que lhe descreva em perfeição. Ele é santo, Ele é santo, Ele é Eu santo. não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Então diga, louve, declare. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Aleluia. Deus poderoso. Deus poderoso. Diga isso. Deus poderoso. E Deus poderoso, e não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, e não há outro igual. E tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Declare que Ele é santo, santo, santo. Deus poderoso, santo. Tu és santo, Deus. Santo, Deus poderoso. Aleluia. E tendo pego parte do pão, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
fazer isso em memória de mim. Se você está de posse do pão, coma do pão nesse momento, querido, e adore ao Senhor. Oh, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas. A nossa carne, ó Deus, é fraca. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, ó Pai, a suportar, a vencer. Obrigado, meu Senhor, por morrer em meu lugar. Obrigado, meu Senhor, porque Tu fez esta obra gloriosa naquele dia, meu Pai. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Você, querido, que está de posse do cálice do Senhor, este é o cálice da nova aliança. Fazei isso, bebei dele todos. Aleluia. Aleluia. Diz o texto sagrado que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Você pode se colocar de pé diante de Deus nesse momento? Diz o texto sagrado que havia o templo e Deus estava naquele templo, sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus ossos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Você pode dizer: Santo, você pode dizer: Santo, Deus poderoso, diga, Santo, Ele é Santo, Deus poderoso, há outro igual, não há. Tu és santo, santo. Diga isso para o seu Senhor, diga. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Eu não conheço outra canção. Deus, essa noite, Senhor, nós nos alegramos por poder entrar na Tua presença, por poder sentir a Tua presença. Sabemos, Senhor, que o Senhor pagou um preço muito alto para que hoje nós pudéssemos estar aqui. O Senhor enviou o Teu Filho amado para nos salvar, para nos perdoar, e Ele derramou o Seu sangue carmesim. Ele teve o seu corpo dilacerado por causa de mim, por causa de nós. E Pai, que esse sofrimento não tenha sido em vão. Que nós, Senhor, possamos entender a Tua vontade sobre a nossa vida. Não é o sofrimento, não é a doença, não é o desemprego. Nada disso se compara com o que o Senhor passou naquele dia. Por isso, meu Senhor, eu quero Te pedir perdão mais uma vez, por todas as vezes que eu falhei, por todas as vezes que eu errei, e pedir ajuda-me, Senhor, nessa caminhada, porque nada nos separará do Teu amor. Senhor, nós estamos aqui comendo deste pão, bebendo deste cálice, anunciando a Sua morte, a Sua ressurreição, declarando para essa geração que Tu és o nosso Senhor, que fora do Senhor não há salvação. E nós viemos aqui para Te adorar, e viemos aqui para Te agradecer, entregar a nossa vida inteira em Tuas mãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Querido, eu não posso terminar sem antes fazer uma única pergunta. Se tem alguém entre nós que não está servindo a Jesus, que se desviou, que está fora da comunhão do corpo,
e quer entregar a sua vida a Jesus. Entendeu que o sofrimento dele não pode ter sido em vão e que quer entregar a vida a Jesus. Eu não sei se tem alguém que não está em comunhão com a igreja, que não está vivendo no reino de Deus. Sabe, eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém que quer entregar o seu caminho ao Senhor, levante a sua mão, porque a igreja quer orar nessa noite. Se não há ninguém, eu digo, permaneça até o fim. A Bíblia diz que é na perseverança que ganharia as vossas almas. Nunca se desvie da presença do Senhor. Servir ao Senhor com alegria, independente do que aconteça. Confie no Senhor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, então? Aleluia! Vamos agradecer a Deus. Senhor, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por essa reunião tão linda, tão especial. Que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Entregamos da nossa vida todos os dias em Tuas mãos, confiando no Senhor, na força do Teu poder. Senhor, despeça-nos em paz. Nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo, reparador. Senhor, cuida da nossa vida. Prepare, ó Deus, o emprego para o que está desempregado. Senhor, cura os enfermos, liberta os cativos. Senhor, expulsa da nossa vida todo o mal. Que praga nenhuma chega sobre a nossa tenda. Todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino sobre nós. No nome de Jesus, entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos, para todos sempre, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Quem está feliz, levante a mão bem alto e diga comigo: amém. Vá em paz, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.